Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Mais um dia da nossa escola dominical, de um jeito diferente, cada um na sua casa. Hoje nós vamos estudar uma lição que se encontra em vários textos da Bíblia. Então, depois, se você quiser acompanhar e ler com seus pais, está em Mateus 28, de 16 a 20. Os versículos também em Atos, capítulo 1, do versículo 1 até o 11. Apocalipse, capítulo 1, versículos de 9 a 19. E Apocalipse 22, 20, que será o nosso versículo, ok? Bom, ali no tempo de Jesus, vocês sabem que tinham os discípulos, e eles estavam sempre com o mestre, sendo ensinados por ele, falando de Jesus àquelas pessoas que não o conheciam. E teve um dia que os discípulos foram chamados pelo Senhor para que eles estivessem juntos, que Jesus queria conversar novamente com eles. E eles então se dirigiram ali para Galileia. E todos os discípulos então foram no caminho até a Galileia. E a gente pode ficar aqui imaginando a conversa deles, tudo aquilo que eles já tinham visto, tudo aquilo que eles já tinham ouvido, presenciado com o Senhor, os milagres que Jesus tinha feito, a multiplicação dos pães, aquele dia que teve aquela tempestade, eles estavam no barco e eles ficaram desesperados, sem saber o que fazer, e o Senhor então ora e a tempestade se acalma, milagres de ressurreição como o de Lázaro, tantas coisas o Senhor tinha feito com eles ali, por eles, para poder dizer que realmente ele era o Filho de Deus e que a salvação estava no Senhor. E enquanto eles caminhavam, eles pararam ali no caminho, conversando, imagino que todas essas coisas que o Senhor tinha feito, até que Jesus, eles se aproximam de longe e eles olham e falam, olha, já vem vindo Jesus. E eles não conseguiam ver direito, será que é? Será que não? Até que Jesus então se torna mais perto deles e conversa com eles. E aí Jesus, eles estavam lembrando e vendo agora o Mestre, o Senhor Jesus tinha morrido, como ele prometeu que ia fazer, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. E agora ele estava alguns dias já com os discípulos, por volta de 40 dias ele estava sempre com eles ali, ensinando algumas coisas a mais que eles precisavam aprender. E enquanto eles estavam caminhando, eles foram direcionando-se lá para o Monte das Oliveiras. E o Senhor Jesus então disse a eles que ele estaria sempre com eles. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. E agora eu quero que vocês vão pelos caminhos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quero que vocês estejam anunciando essas boas novas, as boas novas de salvação, que o Senhor Jesus havia morrido e pelos nossos pecados, mas que ele não ficou morto, ele ressuscitou. E enquanto ele estava falando com ele, falaram, não se preocupem, eu quero que vocês continuem falando a meu respeito. E alguns discípulos talvez ficassem preocupados, mas agora a gente vai falar do Senhor, será que não vão nos matar? Será que não vão nos prender por conta disso? E Jesus dizendo, eu estarei com vocês todos os dias, não é para ninguém se preocupar. E enquanto ele estava falando com os discípulos, uma coisa extraordinária aconteceu. O Senhor Jesus começou a subir em direção ao céu. E a Bíblia fala que eles ficaram olhando, maravilhados com aquilo, aquela cena tão especial, e uma nuvem depois o encobriu e o Senhor Jesus não foi mais visto. E a Bíblia fala que ele foi para o céu, preparar um lugar para cada um de nós. E enquanto eles estavam olhando ali, surpresos com aquela situação, 2 anjos apareceram e disseram, por que vocês estão olhando aí para o céu? Esse Jesus que vocês viram, do mesmo modo que vocês estão vendo que ele subiu, ele também voltará para nos encontrar. E eles ficaram com aquela ideia, com aquela imagem maravilhosa, e eles começaram a falar do Senhor Jesus por onde eles iam caminhando. Eles obedeceram essa ordem. E a Bíblia nos relata de vários momentos em que os discípulos falaram, tiveram ousadia, tiveram coragem para testemunhar, mesmo podendo sofrer alguma represália. E enquanto eles falavam, realmente aconteceu. Autoridades não gostavam quando eles começaram a pregar. E eles começaram a achar um jeito de tentar calá-los, para que eles não falassem mais de Jesus. Alguns foram presos,
alguns foram mortos, alguns foram jogados aos leões, outros foram queimados vivos, tudo pelo amor ao Senhor Jesus e para que outras pessoas pudessem conhecer o caminho da salvação. E enquanto isso acontecia, a gente pode ficar pensando, puxa, que coisas terríveis que eles passaram. E é verdade, quando nós pregamos o Evangelho, nós podemos sofrer represálias. Algumas pessoas podem não ficar contentes com aquilo que nós estamos falando. É lógico que nós não vai ser como no tempo ali dos discípulos, a gente não vai ser jogado numa cova dos leões, não vão nos matar por causa disso. Mas talvez em algum momento, alguns colegas da escola, por exemplo, possam ridicularizar a gente, possam zombar da gente. Ih, lá vem o crentinho, ih, lá vem o santinho, ih, olha, não fala isso para ele porque isso ele não gosta de ouvir, porque na igreja ele não pode, ele aprende que ele tem que ficar longe. Enfim, várias situações que vocês já devem ter passado ou outras diferentes dessa que eu falei. E aí, o Senhor Jesus fala, olha, não fiquem preocupados com essas coisas. Falem de mim, para que as pessoas possam conhecer. Se a gente tivesse, por exemplo, um remédio que pudesse curar, por exemplo, o câncer. A gente descobrisse que aquele remédio livraria as pessoas e que elas pudessem viver. Você guardaria para você essa notícia ou você contaria para todo mundo? Com certeza você estaria contando para todo mundo, porque você não vai querer que as pessoas morram. Tantas pessoas atrás dessa cura. Da mesma forma, o pecado, a Bíblia fala que o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós que conhecemos a palavra de Deus e sabemos que a consequência do pecado gera morte, que é um distanciamento para sempre do Senhor, nós precisamos falar para aqueles que não conhecem. Nós temos a cura, e a cura é o Senhor Jesus. Precisamos falar porque aqueles que ouvem, aqueles que se arrependem, reconhecem que são pecadores e convidam o Senhor Jesus para morar nas suas vidas, fazendo dele o Senhor e Salvador de suas vidas, têm a vida eterna, se tornam filhos de Deus. Nós temos essa boa nova, esta boa notícia, e nós devemos falar àqueles que não conhecem do Senhor Jesus. E sabe, naquela época, então, os discípulos continuavam falando, não importava o que pudesse acontecer com eles, eles continuavam testemunhando. E um dos discípulos, chamado João, ele viveu muito tempo e ele viu alguns companheiros, alguns amigos deles serem mortos. E quando ele já estava mais velhinho, ele já sido preso, já passou por várias situações, a Bíblia nos fala que quando ele já está mais velho, houve uma situação em que ele foi preso e colocado num barco e levado para uma ilha chamada Patmos. E lá ele ficou exilado, ele ficou longe de todas as pessoas. E sabe, lá na ilha de Patmos, depois de algum tempo que ele estava lá, a Bíblia nos fala lá em Apocalipse que João teve uma visão do Senhor Jesus. Não o Senhor Jesus como ele tinha convivido, ele tinha caminhado, mas agora Jesus glorificado, Jesus todo-poderoso. E quando ele vê aquela glória do Senhor Jesus, a Bíblia fala que ele cai a seus pés, é como se ele tivesse desmaiado, porque a glória era tão grande, era uma visão tão extraordinária que ele estava tendo, que ele chega a desmaiar. E mesmo ali desmaiado, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, tão bondoso como ele toca em João, coloca a sua mão sobre ele e fala, não tenha medo, eu estive morto, mas estou vivo para sempre. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não tenha medo, eu estou com você. Lembra que os discípulos, quando o Senhor Jesus começou a subir aos céus, e ele falou para que não tivéssemos medo, porque ele estaria conosco todos os dias, ele repete então essa frase, não tenha medo. E aí João então se levanta e Jesus tem agora uma missão para ele, uma nova missão, para que ele pudesse então agora escrever as palavras que o Senhor diria para ele, de coisas que vão acontecer. E este livro é o livro de Apocalipse, que se encontra no nosso último livro da Bíblia. E lá então Jesus revela a ele as coisas que vão acontecer. E João então fica maravilhado com todas aquelas coisas. Ele vê a glória de Deus, ele vê o seu povo reunido lá no céu, adorando o Senhor. E também vê algumas coisas que não são tão boas que vão acontecer aqui na terra.
mas ele termina o seu livro de uma forma maravilhosa, e é o versículo que nós vamos decorar. Então, em Apocalipse 22, capítulo 20, na parte B, diz o seguinte, o Senhor Jesus falando: certamente veio sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Então, o Senhor Jesus prometeu que Ele vai voltar, que Ele vai nos buscar. Não podemos marcar uma data, não podemos dizer quando que será, porque a Bíblia não nos revela. Mas se o Senhor Jesus prometeu que Ele vai voltar, é nesta confiança que nós devemos crer, porque o Senhor Jesus não mente, certo, crianças? Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E essa esperança gloriosa que nós que somos filhos do Senhor Jesus, aguardamos essa volta, assim como João e os discípulos estavam esperando a volta do Senhor, nós também continuamos esperando e certos de que Ele voltará. Precisamos ter medo pelos dias difíceis que estamos passando? Não. O Senhor Jesus falou que Ele estaria conosco até a consumação do século. Então nós podemos crer que Ele vai voltar para nos buscar. Nós que somos seus filhos, aqueles que já receberam o Senhor Jesus no seu coração, confessaram que são pecadores e receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós que somos filhos, um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigada, Senhor Jesus, pela sua palavra, porque ela é clara, ela é viva, e nós podemos crer porque é a tua palavra. E se o Senhor está dizendo que o Senhor vai voltar para nos buscar, nós podemos crer, nós podemos ter essa certeza de que o Senhor virá. Obrigada pela tua palavra, Senhor. É o que nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Versículo, então, para decorar, retomando. Hoje eu não tenho cartaz com o versículo. Vocês vão procurar na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, parte B. Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que vocês tenham um ótimo domingo. Até a próxima.